Pois é, meus queridos, acabou o tic-tac. Para quem estava duvidando, as sanções ao Alexandre de Moraes vêm aí. Dessa vez a confirmação saiu diretamente da boca de um secretário de Estado dos Estados Unidos e foi amplamente repercutido por toda a velha imprensa brasileira. Até a Globo News precisou confirmar que isso está muito perto de acontecer, e tivemos até Guga Chakra parecendo um cara sensato, defendendo a liberdade de expressão dos seus colegas jornalistas que foram censurados e que são perseguidos por esse regime tirânico que se instaurou aqui no Brasil. E se você está curioso para ver tudo isso em detalhes, porque a notícia de hoje é realmente muito boa, então fica comigo logo depois da vinheta. Se você tá naquela fase da vida que oscila entre, cara, eu quero muito meu AP, ou então eu preciso me aposentar pra ontem sem depender do INSS, ou então se você quer simplesmente se tornar um mestre nos investimentos, se liga nesse recado. O nosso novo patrocinador Cleverson, o consultor patrimonial e financeiro com 13 anos de experiência no mercado, criou o método Agir, com um caminho prático para você finalmente entender como financiar um imóvel, as vantagens do consórcio e principalmente onde colocar a sua grana para render até 2% ao mês. Ele já tem ajudado muitas pessoas a se organizar e construir um belíssimo futuro financeiro. Nós começamos essa parceria no mês passado e foi um sucesso total. Então, se você pode investir a partir de R$500 por mês ou já tem uma grana guardada, o Cleverson e a equipe dele sabem como te ajudar a multiplicar esses ganhos e a conquistar o seu patrimônio de forma inteligente. Eles fazem mais de 100 consultorias por mês e o atendimento é 100% personalizado e gratuito. E é justamente por isso que as vagas para novas consultorias são limitadíssimas. Então, se você não quer continuar perdendo dinheiro e quer começar a construir um futuro mais tranquilo, não perca tempo. Clica agora no link que está ali embaixo na descrição e também no comentário fixado, ou então aponta a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aí e bora agendar a sua consultoria gratuita com o Cleverson. As vagas estão voando, então corre lá e garanta a sua transformação financeira. Se você está buscando segurança e liberdade, o Cleverson vai te ajudar. E agora que o recado está dado, vamos voltar para o tema do vídeo. Pois bem, quero começar compartilhando com vocês a matéria do Metrópolis que colocou a fala do secretário de Estado Marco Rubio. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou agora há pouco, em uma audiência no Senado americano, que há grandes possibilidades de o governo Trump sancionar o ministro Alexandre de Moraes do STF. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders. Inclusive, né, na pergunta que foi feita a ele, como vocês podem ver, eles detalham bem toda a perseguição política que vem acontecendo, né, com o Bolsonaro e os bolsonaristas, que já foi tão longe que agora está impactando indivíduos americanos. E é justamente por isso que eles podem aplicar essas sanções no Alexandre de Moraes, porque em sua megalomania ele não se deu por satisfeito em perseguir apenas brasileiros, né, e jornalistas que residem aqui no Brasil. Não, ele foi também atrás de jornalistas que residem nos Estados Unidos e também que possuem a cidadania americana. E vocês sabem, o Xandão tentou derrubar as contas dessas pessoas a nível global. Então, estava interferindo na soberania dos outros países. Eles adoram falar, né, que não vão deixar os americanos interferirem na soberania nacional, mas os americanos estão indo atrás do Xandão justamente porque ele, sim, estava interferindo na soberania americana. E logo a gente tem aqui a resposta do secretário Marco Rubio. Individuals on US soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. A Lei Magnitsky, que vai ser usada para colocar sanções no Alexandre de Moraes, e não só nele, vamos ver isso no vídeo de hoje também, já está sendo revisada e isso deve acontecer. Bom, se o secretário de Estado americano, o Marco Rubio, falou que isso já está em revisão, é porque o processo já está em andamento. E é por isso que dessa vez nem mesmo a extrema imprensa teve como negar o fato. E é como disse o Rafael Gloves, quem não conhece os Estados Unidos acha que essa fala do secretário de Estado foi algo ocasional. Os Estados Unidos tentam de várias formas resolver situações pelo mundo. A maioria delas nem sabemos, tudo de bastidores. Soft power. Agora, quando vem uma bastãozada igual hoje, podem ter certeza que é a última linha. E não parou por aí. Como eu disse, o foco não vai ser só o Alexandre de Moraes pessoalmente.
Se liga nisso Donald aqui. Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes forem aplicadas e prepara um próximo passo que pode atingir outros magistrados da corte e também seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Repare que o Metrópolis já trata como algo definitivo, né? Já aconteceu e eles já estão preparando o movimento após essas sanções serem aplicadas. Não é mais mera especulação, não é se isso vai acontecer, é quando acontecer, quais serão os desdobramentos. Estados Unidos mapeou quais ministros do Supremo brasileiro são casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros, como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar de magistrados brasileiros viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. Atualmente, possuem escritório de advocacia as respectivas esposas de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções em análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar serviços desses escritórios. No STF, a ala majoritária da corte tem dito que não mudará sua forma de atuar por conta das sanções em análise pelo governo de Donald Trump. Aí é o modus operandi que a gente já conhece do Supremo, né, em especial do Xandão. Eles não recuam, eles vão sempre dobrando a aposta, só que agora o cerco está fechando. Vão sancionar geral, vão sancionar o Xandão, toda a família dele, os outros ministros também. Estão estudando realmente sancionar todo mundo que participou dessa escalada no autoritarismo, na censura dentro do Brasil, que acabou, né, se materializando em censura e perseguição até mesmo cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos. E apesar da naturalidade com a qual o jornalista trata esse fato, né, de que os ministros possuem esposas que têm escritórios que atuam em casos que muitas vezes estão relacionados com o STF, isso por si só já é uma coisa muito bizarra. E é por isso que eles estão precisando ampliar o escopo dessas sanções para também atingir o restante do núcleo familiar, porque aqui a gente tem um caso de nepotismo, né? E é óbvio que, como são ministros que não respeitam minimamente a lei, são ditadores mesmo, eles iriam tentar encontrar um jeitinho de burlar o negócio. Os americanos não são trouxa, né? Agora o Xandão está lidando com uma política que não tem o costume de acabar sempre em pizza. Agora o buraco é mais embaixo. E isso aqui não é pouca coisa. Vamos entender mais um pouco desse caso. Olha só, Rodrigo Marcial compartilhou. Não sou eu, não é a oposição, não é o Bolsonaro. Quem está acusando é o governo americano. Sim, o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou ministros do STF com esposas donas de escritórios de advocacia que atuam sob influência dos próprios ministros. E por que isso é gravíssimo? A denúncia vem da Casa Branca, que prepara sanções com base na Lei Magnitsky, usada contra violadores de direitos e corruptos internacionais. As esposas dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Cristiano Zanin são alvos do relatório. Segundo o governo Trump, a renda dos ministros viria em grande parte dos escritórios das esposas. Esses escritórios teriam clientes cujos casos são decididos nas cortes em que seus maridos atuam como juízes, ou seja, um circuito fechado de influência e favorecimento. Isso aqui é absurdo. É completamente absurdo. Mais um caso claro de conflito de interesses que é sumariamente ignorado em terras tupiniquins. Enquanto isso, no Brasil, é claro, a mídia silencia ou relativiza, mas lá fora, o mundo assiste ao colapso da imagem do STF. Não é exagero, estão tratando os ministros como oligarcas de republiqueta, e com razão. Não se trata mais de ideologia ou de partidarismo. Estamos diante de uma crise institucional internacionalizada e o STF precisa responder. Quem manda nos ministros é a lei ou os escritórios de suas esposas? E como relembrar é viver, eu achei interessante que o Ivanildo III resgatou essa publicação aqui do Pedro Doria, em que ele dizia: esse debate sobre Elon Musk me dá uma preguiça imensa. Ele está falando sobre aquele período em que o Xandão decretou que o X fosse bloqueado e que o Elon Musk teria que pagar uma multa bizarra por descumprir ordens ilegais que os ministros estavam colocando, né, sobre o Elon Musk. E aí o que o Pedro Doria falou? Se o juiz dá ordem, a gente obedece. Entra com recurso, se discorda, é claro, mas obedece. Não é um conceito complicado. Claro, se você discorda das leis de um país, pode deixá-lo. E aí o Ivanildo devolveu a publicação do Pedro Doria, né? A respeito das futuras sanções em cima de Alexandre de Moraes, queria relembrar este momento. Deram a ordem? Obedece? Discordou? Entra com recurso, mas obedece. E um pequeno spoiler aqui, não adianta entrar com recurso não, tá? Porque
é uma ordem do Poder Executivo. Algumas outras pessoas já tentaram entrar com recurso e não deu em nada. É basicamente a mesma coisa que você tentar entrar com recurso aqui no Brasil depois de uma decisão do Supremo, porque, como disse o advogado do Trump, inclusive, recorrer a quem, se ninguém está acima do Alexandre de Moraes, não é? Pois é, agora tem alguém acima dele. E é claro, se você discorda das leis de um país, pode parar de fazer negócios com ele. E se você está pensando o que adianta sancionar o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, se o cara mora aqui, essas sanções vão servir para quê? Ele vai ter que tirar o dinheiro dele dos Estados Unidos, é isso? Ele vai colocar o dinheiro em outro lugar? Não é tão simples. Na verdade, é bem complicado. E o próprio Guga Chakra aborda isso nesse trecho sensacional que a gente vai reagir aqui agora. Vejam só essa pérola inacreditável produzida na Globo News. Apurei também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso... Sanções duríssimas, vejam só. Seria contra o ministro Alexandre de Moraes. E não só contra ele, né? Tem também outros ministros e suas famílias aí, porque as esposas estão trabalhando em conjunto. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante... Isso aqui é importante, tá? Na verdade, vai até mais longe do que o Guga Chakra descreveu. Mas todos os grandes bancos do Brasil, inclusive o próprio Banco do Brasil, opera também utilizando o dólar e tem bandeiras de bancos americanos. Então, a lei não afeta apenas movimentações bancárias nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Por isso que é uma sanção realmente dura, realmente impactante. Porque qualquer banco, qualquer entidade que aceite fazer negócio com alguém que foi sancionado por essa lei, acaba entrando na mira da sanção também. Então, uma pessoa sancionada pela Lei Magnitsky é praticamente uma leprosa em termos financeiros. Todo mundo tem que manter distância, porque se envolver com essa pessoa é contagioso, vai te fazer mal. O negócio é realmente feito para funcionar. Então, só para completar, o deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive. Os americanos estão cada vez mais interessados na situação aqui do Brasil. O governo Trump está especialmente interessado, porque tudo isso pode acabar sendo uma ameaça para eles e para outros países aliados e potencialmente aliados também. A Europa também está de olho no que está acontecendo aqui no Brasil, porque o Brasil se tornou um laboratório negativo, sabe? As principais democracias do mundo precisam observar atentamente o que acontece no Brasil para se proteger, para impedir que isso também aconteça no seu país. Então, por isso, o Brasil, de repente, entrou nos holofotes mundiais. Acho que nunca se falou tanto do Brasil como nos últimos anos lá nos Estados Unidos e em outras grandes democracias também. Inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. E não vamos esquecer que o Trump pessoalmente e o Elon Musk, que também tem uma função importante no governo, não gostam do Alexandre de Moraes por tudo que ele já fez, né? Por todas as brigas que ele já comprou com os dois e com conservadores, residentes e cidadãos americanos, como eu já disse algumas vezes ao longo do vídeo. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações de toda a investigação do golpe e chama atenção porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham asilado, algo assim. Redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visita. Qual que é o problema? De fato, essa é a grande questão. É por isso que é censura, por isso que é perseguição. Qual é o problema deles terem opiniões divergentes? Nessa hora, algumas pessoas, incrivelmente, eu já vi até gente de direita caindo nesse papinho. Mas não, é que não eram só opiniões, porque eles atentaram contra a democracia, porque eles desconfiaram das urnas, porque, pelo amor de Deus, nenhuma democracia funcional pode censurar ou criminalizar
desconfiar, ou mesmo mentir, porque o pessoal... Mas não é desconfiar das eleições, é mentir, só pode mentir. Sim, democracias plenas que defendem a liberdade de expressão defendem inclusive isso, para todos os lados. Até essa perseguição bizarra contra os conservadores, né, contra os bolsonaristas, sempre foi comum. Até no Brasil, que a imprensa fizesse matérias relatando possíveis fraudes nas eleições. Existem várias matérias como essas produzidas pela Globo. No Fantástico. Até a eleição da Dilma, do Aécio, até antes da eleição do Bolsonaro, isso era normal. Era uma coisa que qualquer democracia poderia cobrir esses casos, poderia falar sobre esses casos, mesmo que algumas dessas informações fossem desmentidas depois. Não é crime. Isso é pleno exercício da liberdade de expressão. Porque se você fala, não, mentir sobre as urnas é um crime, mas quem é que vai determinar que o que está sendo dito é uma mentira? Porque se você não pode fazer um comentário, porque se ele for mentiroso aí vai ser um crime, você não pode falar. Você vai ter sempre medo de falar. Putz, mas e se isso que eu falar não for só uma opinião, ou uma teoria, ou uma especulação, for uma mentira e aí se torna um crime? Isso é absurdo. Nenhuma democracia funcional pode proibir o cidadão, ou qualquer pessoa que seja, né, de duvidar, de questionar, teorizar sobre o seu processo eleitoral. E nem é só sobre processo eleitoral, né? O Paulo Figueiredo é porque ele estava reportando fatos dos militares, que ele tinha fontes com os militares. Inclusive, o Xandão despirocou, falou um monte de bobagem, né? Falou que estava vazando informação, que não sei o quê. O Xandão vaza informações do Supremo para os jornalistas da Globo News. O tempo inteiro fica vazando informação para Daniela Lima para levar para a imprensa. Mas aí tá tudo bem. Agora, alguns militares vazarem informações para o Paulo Figueiredo levar para a imprensa, aí é crime. Aí tá justificado acabar com as redes sociais do cara e impedir que ele fale. Mas assim, isso aqui, tudo que eu tô dizendo, é só o óbvio, ou deveria ser o óbvio para qualquer democracia funcional. E é o que o Guga Chakra está falando hoje na Globo News. Aí a grande questão é, por que demorou tanto, né, Guga Chakra? Porque até pouco tempo atrás estava debochando, até, de alguns colegas que estavam sendo censurados, que não tinham mais suas redes sociais. Agora ele finalmente começou a ser razoável, porque aparentemente agora o cerco vai fechar e esses tiranos vão ser punidos. E aí muita gente vai soltar a mãozinha deles, porque agora não está compensando, porque se tornaram leprosos, porque defender e blindar está saindo muito mais caro do que estão dispostos a pagar. Ele vai falar aqui, inclusive, que hoje é com o Paulo Figueiredo, amanhã pode ser comigo. Pois é, mas sempre foi assim. Não é de hoje. O Paulo Figueiredo ele foi censurado essa semana? Foi semana passada que ele foi censurado? Foi agora? É por isso que ele está se manifestando hoje para falar sobre isso? Essa manifestação não deveria ter vindo no momento em que o primeiro perfil dele foi derrubado? No momento em que veículos de imprensa foram derrubados? O Antagonista, se eu não me engano, foi derrubado? O Terça Livre foi derrubado? A gente teve nos arquivos vazados lá que o Glenn compartilhou com a Folha de São Paulo a criatividade que estavam tentando utilizar, né, para derrubar também a revista Oeste. Falaram, não encontramos nada aqui, são só matérias jornalísticas. Use a criatividade para quê? Para derrubar outro veículo de comunicação? Para censurar? Eu acho que sempre que isso aconteceu, a posição geral da imprensa, se fosse séria, se fossem realmente jornalistas respeitáveis e confiáveis, seria repreender, seria mostrar o tamanho do absurdo, seria demonstrar que estamos sob censura de um regime autoritário. Mas não. Só agora que o secretário de Estado falou que sim, as sanções em cima do Alexandre de Moraes e da sua família estão chegando, já estão em revisão, só agora esse discurso demonstrando que é um absurdo. Porque hoje são os conservadores censurados. Amanhã, seguindo as exatas mesmas premissas, poderia ser essa galera. Você poderia pegar uma das infinitas fake news disseminadas pela Globo e derrubar o veículo de comunicação e falar, espalharam desinformação aqui. Isso é absurdo. Isso aqui, que eles compartilharam, essa matéria aqui, é crime. De forma arbitrária, a gente decidiu que é crime. Não precisa estar previsto na Constituição, nas nossas leis, não precisa estar em lugar nenhum. É só ter um ministro ultraconservador e ditatorial ali que decide e aí sai derrubando todo mundo. Motivo para inventar desculpa, que nem eles inventaram até agora, para derrubar perfil de Guga Chakra, de Daniela Lima, para derrubar a Globo, isso aí tem. Sempre vai ter, sempre vai dar para inventar uma desculpa para perseguir e censurar. É o que todo ditador faz. Então, bastante atrasada essa consideração do Guga Chakra, mas é como diz o ditado, antes tarde do que mais tarde. Dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele. Então, estamos sob um regime que censura opositores políticos, não é, Guga? Você está reconhecendo isso. É uma democracia ainda? Democracias fazem isso? Num outro dia pode ser eu.
Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta. Você acha? É grave. É gravíssimo. Agora eu ia falar, ele é um entusiasta da primeira emenda, né? Da liberdade de expressão, que a gente não tem plenamente aqui no Brasil. Da primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas. O ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi um... Comemora, vai, comemora. Esse é o momento. Deixa um like no vídeo para comemorar, um comentário ali festejando. Vamos contar as horas para as sanções em cima do Alexandre de Moraes. É isso. Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática. Isso aqui que ele estava falando é uma resposta para Cantanhede, se eu não me engano. Uma dessas jornalistas medíocre é fraco, tá? Eu tô sendo muito generoso. Aqui eu evito palavrões. Mas uma dessas pseudo-jornalistas, eles adoram falar, né? Que o Paulo Figueiredo, por exemplo, é um pseudo-jornalista. O Xandão chamou ele dessa forma. Essas coisas que ficam falando groselha e servindo como assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal na Globo News, esses são pseudo-jornalistas. Aqui, a César o que é de César. O Guga Chakra está exercendo realmente a função de um jornalista. Ele está falando a verdade, levando informação para o público, para a audiência. E ele estava respondendo uma colega que estava fazendo o oposto, uma pseudo-jornalista. O que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado com o Alexandre de Moraes? Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Quer dizer, você fica... E até mais, né? Realmente as movimentações bancárias ficam extremamente complicadas. Fica difícil utilizar tudo que o Alexandre de Moraes tomou para si. Como um pária, porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos, também podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Marcelo. Pois é, tá caindo a casa. As informações sobre os ministros, né? Eles tratam ainda como se não fosse nada demais, porque é a postura adotada o tempo inteiro, não tem nada de muito surpreendente. Mas vale lembrar que no começo do ano, até há pouco tempo, eles estavam realmente levando na brincadeira, falando quem vai ser o primeiro sancionado. Agora não é bem assim. Agora a brincadeira já é mais para tentar fingir que não está sendo atingido. Eu nem me importo mesmo, eu nem ligo, eu nem queria viajar para os Estados Unidos, eu nem queria ter conta em banco mesmo. Pode fazer, tá tudo certo, nenhum problema aqui. Só que não é bem assim, né? Vamos esperar. E como a gente viu no vídeo anterior do Metrópolis, né? Os americanos, o Trump, ele já espera por uma reação às sanções. Então, não é só sancionou e acabou. Tem mais coisa ainda. Então, vamos ver quem é que tem mais poder no fim das contas. E para encerrar, eu separei justamente esse trecho do Alexandre de Moraes falando do Paulo Figueiredo, porque nesse trecho a gente consegue visualizar perfeitamente a tranquilidade, a serenidade no olhar do Alexandre de Moraes, que claramente não sentiu nem um pouco o golpe. Quem vazou a carta aos comandantes, a carta golpista? O denunciado do Núcleo 5, que é do Núcleo de Desinformação também, que tem... Lembrando, não existe crime de desinformação, isso aqui é bizarro. O Xandão decidiu falar do Paulo Figueiredo num julgamento que não tinha nada a ver com o caso, porque sentiu o golpe, né? O Paulo Figueiredo é um dos principais articuladores nos Estados Unidos hoje dessas sanções ao Alexandre de Moraes, então é um inimigo mais direto, digamos. Está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil atenta contra a democracia do Brasil sem ter coragem. Detalhe, tá? Ele já morava nos Estados Unidos muito antes disso tudo acontecer. Não é como se ele tivesse saído... Ele mora
no mesmo lugar lá nos Estados Unidos há muitos anos já. E é engraçado, você tá foragido do Brasil. O cara já morava nos Estados Unidos antes disso. Ele não voltou pra ser preso aqui no Brasil por um ditador maluco. E agora vem a pior frase de todas, ó. Democracia do Brasil sem ter coragem de viver no Brasil. Ah, ele não tem coragem de viver no Brasil. Por que a gente deveria ter que ter coragem de viver no nosso país? De que forma isso é bom? Isso é bonito? Um juiz falando que o cara que ele tá perseguindo não tem coragem de vir pra cá ser preso de forma ilegal porque o juiz do país tá fazendo perseguição política. Nossa, ele não tem coragem de vir aqui pra que eu possa mandar ele pra cadeia por nada. Por coisas que todos os outros países, todas as outras democracias do mundo não consideram crime porque não são crimes. E isso não é nem uma teoria. O governo Biden não reconheceu a perseguição do Alexandre contra o Paulo Figueiredo como um crime. E o governo da Espanha, que nem é de direita também, acho que até é de esquerda, também não reconheceu a perseguição contra o Oswaldo Eustáquio como um crime. Era perseguição política, de fato. Eram opiniões, apenas opiniões. Aí o cara não tem coragem de vir pro Brasil ser preso por dar opinião contra o regime tirânico. Nossa, que incrível, hein? Você percebe? Tá totalmente tranquilo, não tá nem ligando o Xandão. Olha como ele tá calmo. É Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, e que, na verdade, só tem influência nas Forças Armadas porque é neto do último presidente durante o tempo de golpe militar, o último presidente da República, João Batista Figueiredo. Quem? É isso, meus queridos. Essa lustrosa cabeça careca parece que está com os dias contados. O tic-tac tá rolando até na Globo News. E finalmente a gente pode se deliciar um pouco mais com o desespero dessas pessoas que verdadeiramente atentaram contra a democracia brasileira. Um golpe que de fato aconteceu, né? Não é mera teoria ou especulação. Que se a gente vive num regime onde pessoas são presas e perseguidas por opinar, então absolutamente não tem nada de democrático aqui. Enfim, diz aí nos comentários o que você achou. Uma boa notícia pra variar, né? Importante também. Então passa adiante, leve as boas novas para mais pessoas, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Valeu e até a próxima. Não querem escutar, não sabem conversar. Ou você concorda ou está fora do lugar. Eles se julgam e logo após tentam calar a tua voz. E depois de tudo